O pistoleiro Courinhas, perfil de um dos criminosos mais temidos do Brasil. Na história sombria da criminalidade brasileira, poucos nomes evocam tanto terror quanto o de José Enilson Couras, conhecido pelos quatro cantos do país como Courinhas. Este homem, cujo apelido derivava de sua preferência por vestimentas de couro, tornou-se sinônimo de violência extrema e impiedade, acumulando ao longo de sua trajetória criminal mais de 100 homicídios confirmados pelas autoridades policiais. Sua reputação como pistoleiro profissional o transformou em uma figura lendária do submundo brasileiro, onde era simultaneamente temido por inimigos e respeitado por aqueles que contratavam seus serviços letais. Nascido em 1943, no interior do Ceará, Courinhas cresceu em um ambiente marcado pela violência rural e pelas disputas de terra que caracterizavam o Nordeste brasileiro nas décadas de 1950 e 1960. Desde jovem, demonstrou uma frieza e uma habilidade com armas de fogo que logo chamaram a atenção dos coronéis e fazendeiros da região, que frequentemente recorriam a pistoleiros para resolver conflitos fundiários e questões de honra. Foi nesse contexto que José Enilson iniciou sua carreira como matador de aluguel, uma profissão que exerceria com eficiência brutal por mais de 3 décadas. A ascensão de Courinhas no mundo do crime organizado rural foi meteórica e marcada por uma sede de sangue que impressionava até mesmo os criminosos mais experientes da região. Sua primeira morte documentada ocorreu quando tinha apenas 17 anos, em uma briga de bar na cidade de Sobral, no Ceará, que terminou com um tiro certeiro na cabeça de seu oponente. O que chamou a atenção das testemunhas não foi apenas a precisão do disparo, mas a frieza com que o jovem José Enilson observou o corpo caindo ao chão, sem demonstrar qualquer vestígio de remorso ou perturbação. Este episódio marcou o início de uma trajetória sanguinária que se estenderia pelos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia, transformando o sertão nordestino em seu território de caça pessoal. Diferentemente de outros pistoleiros da época que atuavam regionalmente e mantinham vínculos com coronéis específicos, Courinhas desenvolveu uma rede de contatos que abrangia todo o Nordeste, operando como um empresário da morte que não conhecia fronteiras estaduais ou lealdades políticas duradouras. Sua reputação cresceu rapidamente através de histórias que se espalhavam pelas feiras e mercados do interior. Contava-se que ele era capaz de acertar uma moeda arremessada ao ar a 50 metros de distância, que nunca desperdiçava uma bala e que jamais deixava uma missão incompleta. Estas lendas, embora algumas certamente exageradas pela tradição oral sertaneja, tinham base na realidade de um homem que transformou o assassinato em uma arte macabra, estudando os hábitos de suas vítimas com a paciência de um caçador e a precisão de um cirurgião. O modus operandi de Courinhas era caracterizado pela crueldade calculada e pela ausência total de compaixão, elementos que o diferenciavam dos demais pistoleiros profissionais da época. Testemunhas sobreviventes relatavam que ele não apenas matava suas vítimas, mas frequentemente as torturava antes do golpe final, especialmente quando os contratos incluíam cláusulas de sofrimento adicional que aumentavam significativamente o valor do serviço. Ele desenvolveu uma série de técnicas de interrogatório e tortura, que aprendeu durante passagens por delegacias corruptas, onde alguns policiais lhe ensinaram métodos para extrair informações sem deixar marcas evidentes. Sua arma preferida era um revólver Smith & Wesson, calibre 38 com cabo de madrepérola, que carregava constantemente em um coldre de couro artesanal feito especialmente para ele por um celeiro de petrolina. Esta arma, que se tornou sua marca registrada,
estava sempre impecavelmente limpa e lubrificada, demonstrando o cuidado obsessivo que ele dedicava aos instrumentos de seu ofício. Além do revólver, dominava o uso de espingardas de caça, rifles, de precisão, facas de diversos tamanhos e até mesmo cordas de sisal para estrangulamento lento, um método que reservava para vítimas que haviam desrespeitado códigos específicos do submundo criminal. A versatilidade em métodos de execução fazia dele um profissional completo no mercado da morte, capaz de adaptar suas técnicas às necessidades específicas de cada contrato. Quando a discrição era necessária, utilizava venenos obtidos através de contatos no mercado de agrotóxicos. Para execuções que precisavam parecer acidentes, empregava métodos sofisticados como adulteração de freios de veículos ou criação de situações que resultavam em afogamentos aparentemente acidentais. Esta diversidade de habilidades letais o tornou único entre os pistoleiros nordestinos, que geralmente se especializavam em apenas um ou dois métodos de eliminação. Durante os anos 1970 e 1980, período áureo de sua carreira criminosa, Courinhas chegou a cobrar valores equivalentes a milhares de dólares por cada execução, estabelecendo uma tabela de preços que variava conforme a complexidade da missão, o status social da vítima e o nível de risco envolvido. Um político custava mais caro que um fazendeiro comum. Uma execução em área urbana custava mais que no interior, e assassinatos que exigiam tortura prévia tinham valores substancialmente majorados. Esta abordagem empresarial do crime o tornou um dos pistoleiros mais bem pagos do país, permitindo-lhe manter uma vida de luxos relativos em meio à rudeza do sertão. Seus clientes incluíam grandes fazendeiros envolvidos em disputas de terra, políticos corruptos que precisavam eliminar rivais ou testemunhas inconvenientes, traficantes de drogas em guerra territorial, comerciantes que queriam se livrar de concorrentes e até mesmo alguns delegados de polícia que utilizavam seus serviços para eliminar criminosos problemáticos de forma extrajudicial. Esta rede diversificada de contratantes criou uma teia de proteção e cumplicidade que se estendia por todo o Nordeste, envolvendo figuras influentes da política, da economia e até mesmo das forças de segurança. A operação de Courinhas funcionava com a eficiência de uma empresa multinacional do crime. Ele mantinha uma rede de informantes em cidades-chave, incluindo funcionários de cartórios, secretários de prefeituras, motoristas de ônibus e até mesmo padres que lhe forneciam informações sobre os movimentos de potenciais vítimas. Seus contatos incluíam falsificadores de documentos que lhe forneciam identidades alternativas, sempre que necessário, permitindo-lhe circular livremente entre os estados nordestinos sem ser detectado pelas autoridades. Esta rede de proteção e cumplicidade permitiu que ele operasse impunemente por décadas, sempre escapando das investigações policiais através de subornos calculados, intimidação sistemática de testemunhas e mudanças constantes de identidade e localização. Estimativas policiais indicam que ele gastou mais de 200 mil cruzeiros da época apenas em propinas para policiais civis e militares, delegados, juízes e promotores que garantiam sua impunidade ou o alertavam sobre investigações em andamento. A brutalidade de Courinhas não se limitava aos contratos profissionais. Diversos relatos indicam que ele matava por prazer, transformando assassinatos em espetáculos sádicos que serviam para aumentar sua reputação de crueldade. Em uma ocasião documentada pela imprensa da época, ele executou uma família inteira, incluindo crianças, simplesmente porque o patriarca havia se recusado a pagar uma dívida de jogo. Este episódio, ocorrido em 1978 no interior de Pernambuco,
chocou até mesmo outros criminosos da região e consolidou sua imagem como um psicopata sem limites morais. O apelido Courinhas não derivava apenas de sua vestimenta característica, mas também de um ritual macabro que ele desenvolveu ao longo dos anos, transformando cada assassinato em uma cerimônia pessoal de dominação e poder. Segundo depoimentos de ex-comparsas obtidos durante interrogatórios policiais, ele tinha o hábito obsessivo de cortar pequenos pedaços de couro das roupas, cintos ou sapatos de suas vítimas, guardando-os como troféus de suas execuções em uma caixa de madeira especialmente construída para esse fim. Esta coleção mórbida chegou a conter mais de 120 peças cuidadosamente catalogadas, cada uma acompanhada de uma pequena etiqueta, manuscrita com a data da morte, o local da execução e, às vezes, detalhes sobre o método utilizado. Courinhas organizava estes troféus por ano e por estado, mantendo um registro pessoal de sua carreira criminosa que funcionava como uma espécie de currículo macabro. Em ocasiões especiais, ele mostrava esta coleção para outros criminosos, utilizando-a como prova de sua competência e frieza profissional. A descoberta destes troféus durante uma busca policial realizada em março de 1985 em um de seus esconderijos na cidade de Juazeiro causou comoção nacional e forneceu às autoridades evidências físicas que ligavam Courinhas a dezenas de homicídios anteriormente sem solução. Cada peça de couro foi analisada pelo Instituto de Criminalística, permitindo a identificação de várias vítimas através de técnicas forenses avançadas para a época, incluindo análise de fibras e comparação com roupas encontradas em cenas de crime. A investigação mais abrangente sobre os crimes de Courinhas foi conduzida pelo delegado João Batista da Silva, da Polícia Civil de Pernambuco, que dedicou mais de 5 anos de sua carreira a compilar evidências contra o pistoleiro. Segundo o relatório final desta investigação, Courinhas estava diretamente envolvido em pelo menos 127 homicídios, sendo responsável pessoalmente por 103 execuções e participando como mandante ou cúmplice nas demais. Estes números fazem dele um dos serial killers mais prolíficos da história criminosa brasileira, superando até mesmo casos internacionalmente conhecidos. A queda de Courinhas começou em 1987, quando uma de suas vítimas sobreviveu a uma tentativa de execução e forneceu detalhes precisos sobre sua aparência e métodos. Esta quebra em seu padrão de eficiência total alertou as autoridades para sua presença na região de Juazeiro, na Bahia, onde ele havia se estabelecido sob uma identidade falsa. A operação para capturá-lo envolveu mais de 200 policiais militares e civis, incluindo atiradores de elite e cães farejadores. Tamanha era a expectativa de resistência violenta. O confronto final ocorreu em uma fazenda abandonada, onde Courinhas havia se refugiado após descobrir que sua localização havia sido comprometida. Fiel à sua reputação, ele não se rendeu pacificamente, iniciando um tiroteio que durou mais de 4 horas, utilizando seu conhecimento do terreno e sua experiência. Em combate, ele conseguiu ferir 3 policiais antes de ser finalmente abatido por um tiro de rifle de precisão. Sua morte, em 15 de março de 1988, encerrou uma das carreiras criminosas mais sanguinárias da história brasileira. O legado de José Enilson Curas permanece como um capítulo sombrio na crônica criminal do país, lembrando-nos da capacidade humana para a violência extrema e da importância de sistemas judiciários eficazes na proteção da sociedade contra predadores desta magnitude. Enfim, chegamos ao final de mais uma história envolvendo pistoleiros no Nordeste. Espero que você
Tenha gostado, confira se já está inscrito no canal, compartilhe para os seus amigos. E até o próximo vídeo, forte abraço.